Boa noite, Pai do Senhor a todos. Vamos louvar com o hino As Cores do Arco-Íris. A versão que a gente vai cantar agora não está na coletânea, mas creio que todos conhecem. Vamos louvar com o hino agora. Toma o meu coração.
Cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração, glória a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar. Cada vez que eu acordar, faz o teu Quem está feliz, diga amém. 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 Né? Todos estão felizes, graças a Deus. Vamos louvar com o hino 51, poder para salvar.
a morte venceu. Cristo move as montanhas. Tem poder pra salvar. Tem poder pra salvar. Pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu. Sobre a morte venceu. Amém. 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 Cristo tem poder para salvar. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou o terceiro dia. Glorificado. E por isso que nós não podemos temer. Não posso crer no amanhã, né? Queremos agradecer a todos os irmãos. Iremos mencionar todos os irmãos e amigos que também nos acompanham pela internet. Iremos mencionar aí ao final dessa programação. Peço que coloquem os seus comentários, que ficam mais fácil da gente poder acompanhar quem está nos assistindo. De antemão, a gente já agradece a irmã Claudete, que sempre participa conosco. Agradecemos também a Jane, que também está assistindo a programação. Seja bem-vindo ao nosso meio, né? Espero que, como a gente está aqui sentindo esse fervor maravilhoso, louvando o Senhor Deus, a gente possa chegar na sua casa e você ficar pertinho da gente aqui louvando ao nosso Deus. Amém, né? Então Deus abençoe a todos. Quero convidar a igreja ainda para fazermos uma oração. Pode ficar de joelhos para a gente orar. Temos muitas coisas a agradecer durante esse ano, né? Jesus, maravilhoso Pai, grandioso Senhor, grandioso Deus do céu. Obrigado, Pai, por mais uma vez nos encontrarmos aqui em Teu santo templo, em Tua santa casa, para Te buscar, para Te louvar, para Te adorar. Obrigado, Senhor Deus, por esse ano, que apesar das dificuldades, apesar das coisas que aconteceram, sobrevivemos. E o Senhor nos protegeu, o Senhor cuidou de nós de forma especial. Cada pessoa pode ter um testemunho, algo para dizer sobre como o Senhor tem cuidado delas. E por isso nós expressamos nesta noite a nossa gratidão. É isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E nós iremos continuar louvando, adorando o nosso Deus. Vamos ter agora uma participação, um louvor, mais um louvor ao nosso Deus. Queria convidar aqui minha irmã Gilvaneide, que nesse momento irá louvar ao Senhor Deus. Então que você possa adorar conosco ainda nesse momento aqui, né? Então, nosso abraço especial. Boa noite a todos, né? Nosso Deus pode ser louvado. Eu acredito que todos que estão aqui, todos que nos acompanham, já passaram por situações, por momentos que pensaram que algo era impossível. Algo era impossível, né? Mas que Deus mudou o rumo da sua história e fez um verdadeiro milagre na vida de cada um. Amém. Glória a Deus. Acredito que cada um tem um testemunho para contar, né? Amém. Então, você possa meditar na vida desse hino, amém? Amém. Aleluia. O nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. No claro de noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Merecendo o rio pra me dar a vida, esse rio que emana aquilo que parecia impossível, Aquilo que parecia
minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, o filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Amém. Amém, glória ao nosso Deus. Agradecer também ao nosso irmão Ientes que nos assiste aí de Natal. Todos que ainda continuam, não saiam daí. Deus tem mensagens muito especiais. Assim como Ele falou com vocês por meio dos louvores, Ele quer falar agora por meio de sua palavra. Eu gostaria que vocês meditassem comigo no texto de hoje, né? Gostaria que vocês abrissem, por favor, em Êxodo 17, verso 1. Você que tem sua Bíblia, você que tem a Bíblia também baixada no seu celular. Também queremos pedir que você também aí de casa, quiser acompanhar a nossa leitura, também fique bem à vontade aí também, certo? Então vamos ler aí Êxodo, segundo livro da Bíblia. Êxodo capítulo 17, o verso 1. Lemos assim: toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Nós não vamos centrar a mensagem nessa segunda parte, né? Nós vamos centrar a parte A do versículo, quando diz que o povo de Israel andava pelo deserto, mas alguns versículos, alguns trechos dizem assim, que eles faziam parada, que eles se acampavam. Tendo, quem tiver sua versão ao meio pode conferir, tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel, do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, eles acampavam em Refidim. Ou seja, fazendo as suas paradas. Então, de certa forma, o que nós podemos entender é que o povo de Israel era um povo nômade. Eles caminharam, andaram 40 anos pelo deserto. E nessas caminhadas para o deserto, eles faziam algumas paradas. Eles desarmavam as suas tendas e armavam em outros lugares. E aí passavam mais algum tempo. Veja bem, se alguém
me perguntar qual era o contexto e por que eles faziam essas paradas, né? Por que era necessário estar nessas paradas? O que eles faziam durante isso? Nós podemos dizer que eles paravam para agradecer a Deus por tudo que tinha acontecido com eles até então. Por exemplo, eles pararam para agradecer pelo maná que nunca faltou, pela coluna de fogo que nunca se afastou deles, pela nuvem que fazia o papel de um enorme toldo e que não desaparecia quando eles saíam. Eles paravam para agradecer por suas sandálias que não haviam se desgastado por caminhar tanto tempo no deserto. Então, aquele era um momento que eles tinham para agradecer a Deus. Então, eles vinham de um lugar para outro, de um deserto para outro, ali armavam suas tendas e paravam. É bem interessante pensar no verso de hoje, porque eu quero fazer uma meditação de fim de ano, pensando nessa questão de paradas obrigatórias. Como elas são necessárias em nossas vidas. Pois assim também como aquele povo que perambulava pelo deserto, nós muitas vezes precisamos fazer as nossas paradas obrigatórias. Estamos aqui, final de ano, é um momento talvez de parar para refletir na nossa vida, no que ficou de bom, qual foi o saldo positivo, quais as coisas que podem ser excluídas e que posso fazer diferente no próximo ano. É um momento da gente fazer paradas, refletir um pouquinho sobre isso. É preciso muitas vezes fazer como aquele povo de Israel, parar para fazer reparos em nossas vidas. Pois muitas vezes, como acontecia com o povo de Israel, agora vamos falar um pouco de uma forma mais analógica, haviam buracos nas tendas, eles precisavam costurar. As roupas que talvez, enquanto estavam caminhando, eles não tinham tempo de lavar, naquele momento eles tinham que lavar aquela roupa. E às vezes, agora, nesse final de ano, seja um momento também dos filhos com seus pais, dos familiares, dos casais pararem, lavar a roupa suja, podemos dizer assim, consertar alguns buracos que aconteceu durante o ano. É interessante pensar no texto de hoje sobre essa questão de paradas, porque quer queiramos ou quer não, nós aprendemos que nesse ano nós precisamos parar. É uma verdade. Porque o mundo, diante de um sistema tão capitalista, né, em que as pessoas só se preocupam com lucro, as empresas, né, o mundo só se preocupa em lucrar, a palavra parar não existe nesse vocabulário. E aí a natureza sofre, o meio ambiente sofre, tudo sofre. Por quê? Porque o homem não entende esse princípio de parar. Quando nós olhamos para a Bíblia, Deus mostra que as paradas são necessárias. É tanto, que existia um ano sabático, em que as pessoas trabalhavam 7 anos, mas tinha um ano que eles tinham que parar e desfrutar dos outros 7 anos que tinham colhido, que tinham plantado. Isso mostra uma sabedoria de Deus, um princípio de Deus, que aquelas terras não iam suportar viver constantemente sendo exploradas, sem poder parar um pouquinho, descansar um pouquinho. Então o descanso faz parte do plano de Deus, do princípio de Deus. Amém? Amém. Então, quando nós pensamos em parada, nós pensamos nesse ano, que pessoas, quer queiram ou quer não, comércios, escolas tiveram que parar. Por quê? Porque o mundo estava tão assim, estressado, tão corrido, as pessoas não tinham tempo para a família, não tinham tempo para ninguém, que Deus disse, olha, não que eu estou dizendo que o fato de estarmos diante de uma pandemia seja algo colocado por Deus, mas Deus mostra que mesmo em algumas circunstâncias, o homem tem que parar um pouco. E aí, teve o lado negativo, fragilizou a economia, claro, mas nós percebemos também que muitos familiares tiveram a oportunidade de ficarem nas pernas, outras pessoas tiveram a oportunidade de fazer coisas que nunca fizeram. Então, as paradas, elas são necessárias.
E talvez a gente vá avaliar esse ano como colocar na balança e olhar só para as coisas negativas que o ano teve. Mas nós podemos perceber que no meio de tudo, no saldo, a gente vai entender que teve muita coisa positiva também. O princípio de parar é algo dado por Deus, como eu já disse, que o povo de Israel eles tinham que parar pelo menos um ano, ou que a terra tinha que fazer uma rotação de cultura para que descansasse na terra, enquanto as outras terras eram utilizadas para plantação. Ora, o que é o mandamento do sábado, se não uma oportunidade para o homem parar do seu trabalho físico e também da sua fadiga mental e poder desfrutar um pouco de mais tempo da presença de Deus? As pessoas vivem num mundo tão capitalista, tão preocupado, tão agitado, que as pessoas não têm tempo para Deus, não param para um devocional, não param para buscar a Deus, a presença de Deus em um momento, porque as pessoas só estão preocupadas com o lucro, né? Com o ganho. E Deus está dizendo, olha, para que foi feito o sábado? Independentemente de que crença você adora, se você é um sabatista, se você é um dominguista que está assistindo essa programação, lembre-se que Deus criou o mandamento do sábado, o sábado não como um fardo, mas como um princípio. A Bíblia diz que o sábado foi feito por causa do homem, para que ele pudesse descansar, tanto do seu porque ele não era uma máquina, né? Então ele não poderia trabalhar com uma máquina 7 dias por semana. Veja que ali não tinha nenhuma legislação, não tem nenhuma constituição, e hoje um dia de descanso já é garantido. Mesmo que esse dia de descanso muitas vezes não seja de acordo com o dia instituído por Deus lá no Gênesis, mas nós entendemos que o sábado não foi feito apenas... Claro, a gente tem no contexto de Israel, lá em Êxodo, que o povo vivia escravo no Egito, que o povo vivia em diáspora, em terra estrangeira, e era uma bênção poder desfrutar do sábado, porque enquanto eles estavam em terra estrangeira, eles não paravam, e agora eles tinham a oportunidade de descansar naquele dia. Mas lembre-se que esse mandamento de sábado não foi dado apenas para os judeus lá no Sinai, mas tinha sido dado na criação. E Deus disse que o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Então sábado significa descanso. Um dia semanal de descanso, ele já é garantido em Constituição. Está legislado, né? A gente hoje tem a oportunidade de ter um dia... E os médicos da saúde provam que... E as pessoas que trabalham também com a questão da mente, que todos nós temos que ter um dia para descansar, para ficar perto da família. Então isso é um princípio que já estava colocado na criação, mas que hoje se faz tão necessário. Então as nossas paradas são obrigatórias, seja semanalmente, seja anualmente, seja em algum momento da vida, como aconteceu esse ano, são necessárias algumas paradas. E também, gente, no nosso dia a dia, quantos têm parado para devotar, para passar um momento de comunhão com Deus, de leitura da Bíblia, de oração? Você já parou para pensar nisso? Quantas vezes você fez isso durante o ano? Será que isso aí não seria um dos reparos que é preciso fazer na sua vida? Então é preciso parar, gente, e começar a pensar o que poderia melhorar na minha vida, o que está faltando, por exemplo, qual é o problema da minha vida familiar, da minha vida financeira, qual é o problema do meu casamento, reparar alguns buracos, seja no relacionamento com os filhos, seja no relacionamento com as pessoas, seja no meu relacionamento no trabalho, seja no meu testemunho cristão, seja na minha vida devocional. O que é que eu preciso melhorar? Faça um balanço dessa vida. E hoje estamos aqui, dia 27 de dezembro de 2020. E é um momento de parar. Acredito que muitos tiveram a oportunidade esse ano de parar e pensar em coisas, principalmente no início ali da pandemia, como tivemos mais um isolamento, distanciamento. Muitos ficaram, olha, o que eu estou fazendo da minha vida? E começaram a pensar sobre
muitas coisas do passado, o que poderia fazer, porque até então as pessoas nunca tinham parado. E aí foi tempo de parar arestas, foi tempo de rever algumas coisas. Então, a ideia de parar é algo necessário. Eu vou convidar vocês a abrir só mais um versículo, que a gente vai, ainda dentro dessa temática de parada obrigatória, eu gostaria de comentar com vocês. Está em Marcos 6:31. Marcos 6:31. Vejam. Já acharam? Diga amém. Você de casa aí também achou? Vamos lá, ler comigo. Diz assim: havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhe disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Olha só, gente, isso aqui, meu Deus, é muito significativo. O ministério de Jesus se tornou um ministério tão influente, um ministério tão reconhecido, que as pessoas passaram a procurar Jesus e os discípulos. Só que aquelas pessoas que seguiam Jesus, aquela multidão, não davam descanso a Jesus, e nem aos discípulos. Veja, eu queria que vocês prestassem atenção no significado desse versículo. Eles não davam um espaço para Jesus, ao ponto que nesse verso, Jesus convida os discípulos a se retirarem para um lugar deserto, para um outro lado, para um lado que distante, diferente, por onde a multidão não poderia achá-los, não poderia encontrá-los, para um lugar deserto, para que eles pudessem ter o quê? Pelo menos uma oportunidade de comer, porque eles não tinham tempo nem para comer, eles não deixavam. E aí eu vou trazer uma reflexão. Sabia que muitas vezes na nossa vida nós estamos tão preocupados com as outras coisas que nós esquecemos de nós mesmos? Na família, por exemplo, as pessoas estão tão preocupadas com um e com o outro, tentando arrumar a vida de um e de outro. As pessoas estão tão preocupadas que esquecem de si mesmo. E o que acontece? Nós não podemos esquecer de... Tem gente que não se alimenta direito e não se cuida, porque está pensando em cuidar apenas do outro. Não tem tempo. E a gente já estudou isso aqui, que a gente comprometido consigo mesmo. A gente precisa se comprometer com o outro, mas não devemos esquecer que também temos a nossa saúde, o nosso cuidado pessoal, a nossa alimentação, os exercícios. Mas isso se estende mais ainda à nossa vida espiritual. Porque muitas vezes nós estamos tão preocupados em tarefas da igreja, uma coisa, um ministério, outro, nos envolvemos tantos na igreja, e aí aqueles que nos assistem podem talvez se identificar de alguma maneira com isso, que muitas vezes nós não cuidamos da nossa vida espiritual. Estamos tão preocupados com os outros, com os problemas da igreja, com o problema do outro, que nós esquecemos de nós mesmos, esquecemos dos nossos momentos devocionais, da nossa leitura bíblica, dos nossos momentos de oração com Deus. E isso não pode acontecer, porque acontecendo isso, nós temos muitas vezes que fazer como Jesus fez, procurar um lugar deserto. Não existe nada melhor às vezes do que estar no deserto com Deus, estar num momento a sós com Ele, no nosso quarto de guerra, né? Porque muitas vezes nós estamos tão assim, envolvidos com a multidão, com várias preocupações, com o trabalho, com os filhos, com as coisas que nós não temos tempo para nós mesmos. Então esse é um momento também, inclusive, de pararmos, assim como esses discípulos, para descansar, para ter o nosso momento a sós com Deus, rever também a nossa vida espiritual, rever também a nossa vida pessoal. Isso são mensagens que Deus nos dá para esse ano que se inicia. Irmãos, se nós não pararmos para abastecer, vai faltar combustível e a gente não vai ter forças para superar os desafios da vida. Se você quer ter um sucesso, por exemplo, em 2021, você tem que entender
que você tem que começar o ano abastecido, amém? Talvez o 2020 tenha sido um ano que foi usado por Deus para nos abastecer. Repensar em nossa vida, mesmo que não tenha sido da nossa vontade, mas repensarmos oração, estudo da Bíblia. Mas eu fico lembrando aqui daquela parábola das 10 virgens. Quando o noivo chegou, as 5 mulheres sábias foram com o noivo, sabe por quê, Charlene? Porque as suas lâmpadas estavam transbordando de azeite, elas estavam abastecidas. Enquanto aquelas outras 5 nécias não foram com o noivo. Por quê? Porque não se reabasteceram. A sua vasilha, as suas lâmpadas estavam vazias. E sem combustível, elas não puderam seguir o caminho com o noivo. E do mesmo modo, se nós não pararmos para abastecer, assim como nesse texto, se os discípulos não saíssem com Jesus para um lugar deserto, para poder comer, se alimentar, que eles não conseguiam nem comer por estar no meio da multidão, para orar a Deus, que Jesus passava horas e horas orando com os seus discípulos, para se reabastecer, tanto fisicamente como espiritualmente, como é que eles iam tomar conta daquela multidão? Eles só tomaram conta daquela multidão porque eles se reabasteceram. Eles se alimentaram. Então tem gente que não se alimenta direito, preocupado com o outro. Tem gente que está mais preocupado com a vida do outro, esquece sua vida espiritual. Como é que eu vou cuidar do outro se eu não me reabastecer? Se eu não fizer minhas leituras devocionais? Se eu não puder não cuidar da minha alimentação, da minha saúde física e mental? Como que eu vou conduzir, por exemplo, a igreja? Então é necessário sim que eu me reabasteça. Vocês acham que um carro, ou até mesmo um avião, eles não fazem paradas obrigatórias? Fazem. Geralmente um avião tem escalas em que quando ele para em algum aeroporto, ele reabastece. Os carros também, se for para uma viagem longa, você precisa reabastecer. Senão não tem como eu seguir viagem. E quando não reabastece, acontece o quê? Acontece, por exemplo, como aquele avião que levava os jogadores, né, da Chapecoense, que vai cair, não vai chegar ao seu destino. Então, se nós temos objetivos em nossa vida, e você deve perguntar esta noite, quais são os meus objetivos para 2021? Eu quero alcançá-los, eu vou chegar ao meu destino, eu tenho que pensar que eu preciso me reabastecer. Seja cada sábado, semanalmente, que eu vou poder desfrutar um maior tempo da presença de Deus, né? No seu dia de adoração e louvor. Seja em cada dia em seus momentos devocionais. Seja em alguma parte do mês que você vai parar e fazer um balanço da sua vida. Mas isso daí é necessário. Inclusive você deve pensar, o que é que eu vou fazer também para 2021 de cuidar da minha saúde? Eu tenho cuidado da minha saúde em 2020? O que é que eu posso fazer para 2021? Não é? Então, gente, nós temos que entender que é preciso parar para reabastecer. Há muitas etapas na vida e muitas ainda que virão. E precisamos estar abastecidos para enfrentar todos os desafios que virão. Principalmente nesse novo ano que se inicia. Então, é preciso recompor o nosso estoque. Já imaginou? A pessoa faz a feira, mas aí deixa faltar tudo. O que é que acontece? Você precisa estar recompondo. E espiritualmente, na nossa vida, nós precisamos recompor o nosso estoque de fé, o nosso estoque de confiança, de ânimo. E isso nós não conseguimos sozinhos, nós só conseguimos buscando a Deus, uma comunhão maior com Deus, uma proximidade maior com Ele. Se falta entusiasmo, se falta alegria, se falta ânimo, nós só temos de encontrar isso aonde? Em Deus. Por isso que é tão necessário se reabastecer. É tão necessário parar, ter os nossos momentos de paradas obrigatórias, para que isso aconteça.
momentos de oração, momentos de devocional, momentos semanal com Deus, que é o caso do sábado. E até num momento como esse, que muitas pessoas nem queriam, como o caso de um ano que tivemos que parar, são momentos para refletir na nossa vida e repensar um pouquinho, aparar arestas, rever alguma questão do nosso relacionamento com o próximo, com o irmão, com o amigo, com os filhos, na educação, rever a educação dos filhos, rever também o relacionamento conjugal. É necessário fazer isso. Irmãos, aqui eu vou encerrar a meditação de hoje, que está mais para uma meditação. Orando a Deus, para que Ele nos dê sempre sabedoria, para que possamos rever a nossa vida. Ele nos oportuniza isso todos os dias. Quando acordamos, cada semana, quando vamos à igreja, cada fim de ano como esse, e a gente fica pensando, que buracos precisam ser reparados, em que eu preciso me reabastecer, qual está faltando no meu estoque, está faltando fé, está faltando ânimo, o que está faltando? Então aproveite esse momento para agradecer a Deus, parar nesse momento agora que nós vamos fazer agora um momento de oração. Seu Deus, e se perguntar, olhar para ele de mim, o que faltou nesse ano? O que pode ser melhor no próximo ano? Vamos louvar, depois que a gente louvar aqui mais um hino. Gostaria que todos ficassem em pé para a gente louvar o nosso Deus. Quero convidar aqui Nildinha para cantar aqui Solta o Cabo da Nau. Que nesse ano que se inicia, que vai se iniciar daqui a alguns dias, você possa entregar a direção da sua vida nas mãos de Deus. Soltar o leme e deixar Deus conduzir a sua vida. Quantos desejam isso esta noite? Que seja essa a sua decisão. Amém. Caminho
comentou, né? Se não fosse esse problema que aconteceu esse ano, talvez não descobrisse que tinha tantos irmãos, né? Tantas que não tivessem buscado tanto a Deus na oração. Realmente são coisas que a gente não entende, mas a gente entende aquele princípio que diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Agradecer a nossa amiga Maria, que também, a Maria Cassimiro, que também assiste esse programa, e todos os outros que não comentaram, não dá para saber aqui o nome de todos. Que Deus conduza a vida de vocês poderosamente. Tem um rapaz aqui que está com 2 filhos na foto, eu não consegui identificar, mas aí Deus possa abençoar a sua vida também aí, viu? E todos que assistiram a nossa programação de hoje. Convido a igreja agora para nós orarmos ao nosso Deus. Cai em pé para a gente orar, agradecendo a Deus por esse ano, né? Um momento de agradecimento. Vamos ficar em pé? Oremos. Santo Deus, maravilhoso Pai, grandioso Senhor, Senhor dos exércitos, Rei do universo, a nossa gratidão, Senhor Deus, por tudo que Tu és, por tudo que Tu sois, por tudo que fizeste em nossa vida, que muitas vezes nós não entendemos, queremos nos revoltar pelas coisas que acontecem, seja na nossa vida pessoal, seja de forma geral. Esse ano muitas pessoas foram acometidas por essa doença terrível. Obrigado por o Senhor ter protegido aquelas pessoas que tiveram doença e se recuperaram, mas obrigado também, Senhor Deus, por aqueles que não tiveram que passar por alguma situação. Nós agradecemos aqui em especial para a nossa igreja, os irmãos que nos assistem, que também o Senhor livrou poderosamente. Para aquelas pessoas, Senhor Deus, que choraram com a perda de algum familiar, Senhor Deus, Tu sabes todas as coisas, Tu és onisciente, conhece o filho desde o início. E o Senhor possa estar com elas, conduzindo a vida delas. Senhor Deus, mais no mais nós agradecemos porque o Senhor nos oportuniza um fim de ano em que nós podemos refletir sobre a nossa situação espiritual. O que precisa melhorar, Senhor? Será que eu não preciso reparar os buracos da minha tenda, da minha vida, refazer relacionamentos, amizade, rever a questão da educação dos filhos? O que eu preciso fazer para ter um 2021 melhor? Rever a minha vida com Deus, os meus momentos de oração, os meus momentos devocionais que ficaram tão em falta durante esse ano de 2020. O que eu posso fazer para melhorar? Como posso fazer diferente? Obrigado, Senhor Deus, por o Senhor nos oportunizar esse momento, estarmos vivos enquanto muitos não puderam estar, para que nós possamos, Senhor Deus, continuar lutando, seja com algum problema, seja financeiro, que às vezes nós nos angustiamos, mas estamos vivos para lutar, seja espiritual, seja um problema físico. Nós sabemos que Tua graça nos alcança poderosamente, e que essa mesma graça seja essa graça que nos mova por mais um ano, para continuarmos vivos, lutando, e o Senhor continuar nos abençoando, guiando a nossa vida e a nossa história. Sei que muitas vezes nós duvidamos, mas nós entregamos, Senhor Deus, um leme a Ti, cabo da nau, para que o Senhor possa, Senhor Deus, levar a nossa embarcação segura, se preparando cada dia para o céu. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Façam assim, meus irmãos. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito de Deus recaia sobre todos nós, sobre essa noite e para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Uma boa noite na presença do nosso Deus. Graça e paz a todos. E até o próximo ano, em nome do nosso Senhor Jesus.